Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Todo mundo já ouviu falar dos evangelhos, mas será que realmente entendemos o que Mateus, Marcos, Lucas e João queria revelar? Porque João escreve diferente dos outros, porque existe uns detalhes diferentes entre um e outro. Será que existe uma mensagem escondida que nem todos entenderam? Hoje nós vamos falar sobre o que ninguém te contou sobre os evangelhos. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Voz do Reino. Eu sou o evangelista Eduardo Santos. Estou aqui com um convidado muito mais que especial. Ele que é pregador da palavra, ele que vai para os 4 cantos do país pregando a palavra, ele que tem uma obra grande que Deus tem o chamado e tem feito a diferença nessa terra. Um grande expositor da palavra, doutor da palavra. Ele, Diácono David. Queridos, já entra, compartilhe, envia para os seus amigos que amam estudar a palavra de Deus, que gostam da palavra de Deus, que tenho certeza que isso será de grande valia para a sua vida. E junto comigo também está aqui a apresentadora Diaconisa Vitória, minha digníssima e bela esposa. Que Deus abençoe vocês. Eduardo, muito obrigado, Diaconisa Vitória. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo carinho, pela recepção. E eu recebo essa profecia que eu vou pregar nos 4 cantos dessa terra, em todos os países. No Brasil eu recebo. Ainda não aconteceu, mas eu recebo. E eu costumo dizer, né, como a gente estava aqui nos bastidores dizendo, que é um prazer servir a igreja pela pregação da palavra, pelo ensinamento bíblico, porque o profeta Isaías diz que o que tem promessa de não voltar vazia não é a palavra do David, não é a palavra do evangelista Eduardo, é a palavra de Deus, é um ensinamento bíblico. E eu tenho certeza que Deus nessa noite vai nos edificar, vai nos ensinar, vai nos exortar, vai nos admoestar e vai nos alegrar pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluias. Já vai aí, meus irmãos, deixando seu like, sua curtida, compartilhando. Tem coisa boa aí, puxa o cinto, balança aí que o menino tá cheio do tutano aqui, hein? Diga aí, Diaconisa Vitória. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Deus tem algo profético, algo profundo a nos revelar. Eu gosto muito de um trecho que Martinho Lutero, que ele diz que a melhor parte dos estudos é a oração. E antes da gente chegar aqui, teve muita oração, teve muita busca, teve muita renúncia. E nós oramos muito para trazer uma pessoa que realmente buscou da palavra, estudou. E essa pessoa é evangelista David, Diácono David, perdão. E eu creio que Deus ele vai falar algo profético revelado dos céus para as nossas vidas nessa noite. Vamos começar aqui com uma pergunta. Quando você começou a perceber que os evangelhos eles são mais profundos do que a gente pensa? Olha só, na verdade eu vou voltar lá atrás para contar essa história. Embora eu nasci no berço evangélico, na adolescência eu me desviei. E antes de ficar firme na caminhada com Deus, eu não costumava ler a Bíblia, porque meus pais me obrigavam a ir na igreja. Aí com 16 para 17 anos eu voltei para a igreja. Aí sim eu tive um novo nascimento, um encontro verdadeiro com Cristo. Aí eu queria saber por onde eu começava a ler as Escrituras. Aí eu entendi que tem que ser pelos evangelhos. Porque o evangelho tem uma mensagem mais clara, mais objetiva, mais dinâmica. E não só isso, é a obra de Cristo e o ministério de Cristo que está sendo relatado, narrado ali. E foi aí então que eu entendi o poder dos evangelhos. O poder da palavra, o poder do Cristo ressurreto, narrado e também marcado ali nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então foi a partir dessa experiência com Deus.
E qual evangelho você acha que mais te marcou espiritualmente, dizendo? Assim, o evangelho que mais me marcou espiritualmente foi, sem dúvidas, e sempre será o evangelho de João. Porque uma das primeiras mensagens que Deus me deu foi lá no evangelho de João, capítulo 12, aonde Maria unge os pés. Marcos também vai relatar isso, ou a cabeça de Jesus com unguento, perfume de nardo puro. Então foi no evangelho de João que eu entendi essa profundidade, essa dimensão. Se não me falha a memória, acho que é o próprio Martinho Lutero, ele vai dizer que se as únicas coisas que fossem guardadas, o evangelho de João e a carta aos Romanos, se não me falha a memória, o evangelho ainda estaria salvo. Né? Você vê como que é tão interessante a profundidade, né, dos evangelhos. É maravilhoso esse tema que vamos entrar, porque é os 4 livros que relatam, né, da história do nosso Senhor Jesus Cristo mais profundo, né, mais oculto, que por mais que os outros livros não entrem em detalhes sobre a vida de Jesus, mas todos os textos da Bíblia, praticamente, de Gênesis e Apocalipse, todos os livros, ele vai relatar sobre a vida do nosso Deus, né? Tem mais uma pergunta? Se os evangelhos eles falam sempre sobre Jesus, por que eles são tão diferentes? Na verdade, quando a gente parte desse pressuposto, a gente tem que entender qual que foi o objetivo de cada um. Qual que é o objetivo de Mateus ao escrever o evangelho? Com certeza Mateus o objetivo é escrever aos judeus. Qual que é o objetivo de Marcos? Escrever aos romanos. Lucas aos gregos. E o evangelista João, a gente costuma dizer que o seu evangelho é universal. Ele abrange tanto os gentios como os judeus. Então, quando a gente parte desse pressuposto objetivo do evangelho, a gente entende porque cada um tem uma cosmovisão, porque cada um tem um tipo de relato. Lembrando que os evangelhos, eles não se contradizem. Eles colaboram um com o outro. Se completam. Né? Se completam, melhor Glória dizendo. a Deus. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm vamos dizer assim, uma coceira na cabeça, né? Fala assim, mas por que um fala isso, outro fala aquilo? Isso já está aí para você entender. Os evangelhos, eles não se contradizem, eles se completam, né? Isso aí é que nem, por exemplo, no seu trabalho. No seu trabalho, o seu patrão, se ele for falar de você, ele vai te dar um ponto de vista. Mas pode ter certeza que quem vai falar com mais detalhes sobre a sua vida vai ser sua mãe, seu pai vai ter um outro ponto de vista, a sua esposa vai ter um ponto de vista. Não dizendo que você tem vários pontos de vistas, mas cada um vai dar detalhes da sua vida mais diferentes, porque marcou mais você, ou tem mais intimidade em um certo ponto, né? O evangelho é isso. Não é que é contradição, mas é complemento de história, né? Glória a Deus. Eu acho interessante que Jesus, depois dele ser batizado, ele é levado ao deserto para ser tentado. Por que você acha que Jesus, sendo Deus, foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo? Essa pergunta é muito interessante. E eu vou embasar minha resposta, propriamente dito, no Evangelho de Lucas. Por que Lucas? Porque Lucas, ele quer registrar Jesus como um homem perfeito. E Jesus, como um homem perfeito, ele vai ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente vai encontrar isso lá em Lucas capítulo 4. E olha que interessante. Ele, como um homem perfeito, resistiu às 3 tentações. Então, Jesus foi levado ao deserto pelo diabo para ser tentado, para nos dar o exemplo como um homem perfeito. Embora a gente não seja perfeito em essência como Cristo, a gente busca a perfeição em Jesus. E se Jesus resistiu no deserto, a gente também consegue resistir às tentações no deserto. Então o exemplo de Cristo é perfeito para nós, para a gente sair da zona de desculpas e aprendermos com o nosso mestre sobre as suas pisaduras. Glória a Deus. Então ele está querendo dizer para a gente que Jesus, ele foi o professor. Então, se você está no deserto, você está na prova, você está entendendo que David disse para a gente, né? Jesus foi o maior exemplo de nós, que nós não estaríamos isentos de deserto, mas que nós passaríamos por ele,
mas que o próprio Espírito Santo estará junto conosco. Glória a Deus. E uma pergunta que eu acho bem interessante é por que Jesus começou fazendo seus milagres num casamento? Olha que interessante. Essa pergunta aí. Eu já ouvi várias pregações sobre isso. E detalhe, só o evangelista João que vai narrar esse sinal. Esse detalhe. A maioria dos teólogos chega ao consenso que não podemos chamar de milagre, mas sinal, para mostrar a divindade de Cristo. Não que ele não possa fazer milagre. Os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, vai fazer questão de mencionar milagres. Somente o evangelista João que vai dizer que é um sinal. E um sinal por quê no casamento? Para mostrar a divindade de Cristo. E não só para isso. A gente pode aplicar da seguinte forma: você está convidando Cristo para o seu casamento? Eita glória. Eu tenho uma pergunta. Por que Mateus fala tanto sobre o reino? Mateus, ele fala tanto sobre o reino. Por que no evangelho dele ele fala tanto sobre o reino? Essa pergunta é muito boa, evangelista Eduardo. Estou vendo que eles estão tentando pegar na curva aqui, mas Deus não vai deixar, aleluia. Deus vai na frente e abrir. Aí a gente volta lá atrás no que eu disse na introdução. A gente tem que entender o objetivo do evangelho. Qual que é o objetivo de Mateus? Escrever aos judeus. E o que os judeus esperavam? Um Messias político, um reino político, que viria libertar Israel do jugo de Roma, mas não com amor, não com perdão, mas com braço forte, com guerra, com política severa. Então, para os judeus entender que Jesus é o Messias prometido, o verdadeiro rei dos judeus, Mateus vai fazer questão de falar sobre reino, porque eles iriam entender a linguagem de Mateus, e não só a linguagem de Mateus, mas também iriam entender as profecias do Antigo Testamento que se cumpre no Novo na pessoa de Cristo. E Mateus é interessante que ele não faz questão de explicar quando ele fala sobre reino, quando ele fala sobre algumas tradições judaicas e cristãs, porque os seus ouvintes, seus leitores entendiam muito bem a linguagem, porque eles eram judeus, diferentemente dos outros evangelistas, como Lucas, que fazia questão de explicar alguns pormenores na sua narrativa. Então é basicamente isso. Meu Deus, não é pegando na curva não, varão. Só para descontrair um pouco. Eu tô brincando também. Os judeus, eles até hoje esperam Jesus, né? Até hoje eles saem para fora, tiram a cabeça e ficam olhando, esperando os céus abertos e o Jesus vindo, né? Até hoje eles esperam assim o Messias, né? Só que Jesus já veio, já se manifestou, já cumpriu o papel que ele tinha para cumprir, por qual ele veio, né? Só que o Messias não os recebeu. E o que a gente diz? Glória a Deus, né? Por causa disso. Porque sobrou ali algo pra gente que estamos aqui, né? Porque ele veio para um povo, o povo não quis, Jesus abriu os braços para todos nós, gentios. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, Eu acho interessante que Jesus ele falava por muitas parábolas. Você acha que Jesus falava por parábolas para revelar ou para esconder mistérios? Olha, majoritariamente era para revelar, para deixar clara a sua mensagem. Entretanto, toda regra tem uma exceção. Em algumas parábolas, principalmente acerca da vida vindoura de Cristo, da segunda vinda do arrebatamento, Jesus ele escondia algumas coisas e até os discípulos tinham dificuldade de entender coisas acerca da eternidade. Mas a maioria das parábolas, principalmente quando Lucas registra, onde tem o maior teor de parábolas, Jesus deixa muito claro, não esconde nada, porque Jesus fala de animais como a ovelha perdida, Jesus fala da moeda da época, a dracma perdida, Jesus fala do filho pródigo, Jesus fala que o filho que se perdeu comia das bolotas dos porcos e eles entendiam esse tipo de linguagem. Jesus fala na parábola da semeadura sobre a terra fértil, sobre os pedregulhos, sobre a semente, que é o evangelho. Então, majoritariamente, todas as parábolas de Jesus, praticamente, a mensagem é clara, para eles entender
Porque imagina comigo, eles não estavam tão habituados com Jesus, com a sua mensagem, com o seu objetivo de vida e propósito. Se ele falasse de uma forma mais literal, eles jamais entenderiam sobre eternidade, sobre salvação, sobre misericórdia, sobre graça. Mas como Jesus, ele não é aquele... Agora eu vou polemizar aqui. Jesus não é aquele pregador que só fica falando grego, hebraico e aramaico. E nada contra, porque eu estudo todas essas coisas. Mas tudo na vida tem um equilíbrio. E como Jesus é um pregador equilibrado, ele queria que seus ouvintes entendessem o que ele estava pregando e ensinando. E qual mensagem a gente tira disso? Nós que pregamos e ensinamos precisamos ser mais claros em nossas mensagens. E parar de enfeitar um pouco, querer sofisticar demais o evangelho. Porque na grande maioria o evangelho é muito simples, muito simples. E quanto mais simples a gente for, mais profundo seremos. E quanto mais simples a gente for, mais almas a gente vai alcançar, para a glória de Deus Pai. E falando de parábolas, eu acho interessante a parábola das 10 virgens. Muita gente prega dizendo que elas são noivas. Elas são noivas ou elas são virgens? Olha, essa pergunta aí é bem polêmica. Quando a gente vê isso lá em Mateus, capítulo de número 25, a gente tem que entender qual que é o objetivo de Jesus em contar essas parábolas. A parábola das 10 virgens. Qual que é o objetivo de Jesus? Ele está falando do arrebatamento da igreja, que a gente tem que se preparar hoje. Enquanto a gente se prepara hoje, com certeza a porta vai ser aberta, porque o noivo vem aí. A questão das 10 virgens, olha que interessante, traz a ideia de simplicidade, de pureza. Assim deve ser a noiva de Cristo, assim deve ser eu e você, porque quanto mais puro formos, quanto mais limpo formos e quanto mais tivermos azeite em nossas lamparinas, mais preparados estaremos para a volta de Cristo e não seremos pegos de surpresas. Pode ter certeza disso. Tem alguma parábola que você acha que ela é muito mal interpretada nos dias de hoje? Tem uma parábola que eu acho que é muito mal interpretada. É a parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Por que essa parábola é tão mal interpretada? Porque as parábolas de Jesus a gente não deve levar tudo no literal. E olha que interessante. Para Jesus falar de céu e inferno, Jesus usa o rico e o Lázaro, o seio de Abraão, e o inferno que é o Hades. Muitos levam aquela parábola no seu literal. Eu nunca vou me esquecer que um dia eu estava dando aula na escola bíblica dominical e muitos pensaram ali, alunos, estava dando aula para os jovens. Muitos jovens pensaram ali que a gente ia conseguir ver quem estava lá no inferno e quem estava no inferno iria conseguir ver quem estava no céu. Porque quando o rico vai para o inferno, ele vê Lázaro. E ele pede, molha o seu dedo na ponta da água, para mim refrescar a minha língua. E lá não vai ter essa opção. O que Jesus está querendo dizer nessa parábola? É para você ir para o céu, meu irmão. Porque quando estiver no inferno não tem mais chance alguma de refresco, nem um dedo de água sequer. Então a gente tem que tomar muito cuidado em levar todas as parábolas na sua literalidade. Então é basicamente isso. Você acha que o que Jesus mais combatia era pecado ou religiosidade? Essa pergunta é muito boa. Essa aí muito boa mesmo. E eu quero dizer o seguinte: religiosidade exagerada também é pecado. Senão Jesus não combateria isso. Então a gente tem que separar algumas coisas aqui. Como por exemplo, Jesus, eu já ouvi muita gente dizer, Jesus ele combatia mais a religiosidade do que o pecado. Ora, se Jesus está combatendo a religiosidade hipócrita farisaica da época, ele está combatendo o pecado. Então uma coisa não divorcia da outra na maioria das vezes, ao ponto de Jesus olhar para os fariseus e dizer, vocês são sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro está podre. Ao ponto de em Lucas capítulo 3, quando o primeiro profeta é levantado, João Batista, depois de 400 anos sem o povo ouvir a voz de Deus, olha que João Batista vai dizer para os fariseus, vocês são jararaca, vocês são cobra, serpente.
E João Batista não está dizendo isso para a multidão, está dizendo para os fariseus que estavam infiltrados dentro da multidão. Mas é óbvio que Jesus sentava com os pecadores. É óbvio que Jesus não passava a mão na cabeça de quem praticava o pecado. Mas e a mulher adúltera, David? Jesus, ele usou 1 tonelada de misericórdia com ela. Eu concordo. E nessa mesma narrativa que eu estou dizendo, Jesus combate a religiosidade, porque eles só queriam apedrejar quem? A mulher. E cadê o homem nessa história? Aí Jesus diz o que para ela? Filha, eu não te condeno, mas tem o seguinte, não peques mais. Então religiosidade exagerada é pecado. E pecado também Jesus combate nas Escrituras. David, eu já vi gente falar que sabia o que Jesus escreveu no chão ali, hein? Eu já vi isso. Isso dá um podcast, dá mais um episódio, hein? Isso dá mais um episódio. Aí dá 3 episódios pra falar só disso. Eu já vi gente falar que sabia o que Jesus escreveu ali, acredita? Eu vou falar pra você, sério mesmo. Eu sou um tipo de pessoa que eu assim... Eu escuto a pessoa falando, mas se não 10 passos pra mim, eu fico quieto. Eu só fico... Mas se 10 passos pra mim, rapaz, a gente vai longe, vai embora. Rapaz, aí quando falou pra mim, eu falei, meu Deus do céu, que Bíblia que esse povo tá lendo. Aí não, assim, não é de a gente ficar assim... temoroso por causa disso, né? Por causa que o próprio Jesus disse que o próprio povo dele perece por falta de conhecimento. Perfeito. Né? E aí o que você me diz? Se aparecer uma pessoa para você falando isso para você, o que você diz sobre isso? A pessoa... Eu tô rindo, gente, desculpa, mas é que é muito... Rindo para não chorar, né? Eu te entendo. É que é muito complicado, mas se uma pessoa chega em você e fala pra você que sabia o que Jesus escreveu e fala o que Jesus escreveu no chão ali quando aquela mulher... O que você passa pra... Tem uma frase de um teólogo que eu gosto muito. Ele vai dizer o seguinte: aonde a Bíblia não fala, minha voz se cala. Juliano Fraga. Então todo texto fora de contexto é pretexto para cantar, pregar e ensinar heresia. Isso é. E qual que é o basilar das escrituras da teologia? Não vou me aprofundar nisso, mas o basilar é o seguinte: todo texto que você vê, você tem que ver o contexto remoto e imediato, o que está acontecendo antes e depois. Então, se não está falando nada lá que nós sabemos o que Jesus escreveu, então a minha voz se cala. Eu não tenho opinião para isso. Sabe qual é o problema das pessoas, evangelista Eduardo? Eles querem tirar do texto o que não está no texto. Verdade. Para trazer aplausos das pessoas, dos ouvintes. Isso é muito perigoso para a nossa fé, para a saúde da nossa fé. Então, é basicamente isso. Eu não vou falar que eu estou tão escandalizado, porque eu já vi coisa pior. Eu já vi também. Nossa. Então, é só Deus na causa mesmo. Voltando agora um pouquinho lá para o início, quando Jesus nasce, por que Jesus foi colocado numa manjedoura? Tem alguma coisa espiritual porque ele foi colocado lá? Tem um lado espiritual, mas também tem uma verdade por detrás disso daí. Porque lá em Apocalipse, capítulo 5, eu quero até convidar vocês. Essa revelação aqui é muito forte. Eu costumo dizer que a Bíblia já é revelada. Então o pregador ele recebe iluminação na mente. A Bíblia já é revelada por si só. Então nós não sabemos o que escreveu na areia. Apocalipse, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora o capítulo 4 e o versículo 2. Eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Eu prometo que eu vou explicar cada coisa que eu estou falando aqui. Agora em Apocalipse, capítulo 5 e versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora, o versículo de número 6, e eu encerro aqui. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Vamos lá.
Quando João é arrebatado em espírito no dia do Senhor, provavelmente é um domingo, e realmente é um domingo, João, já de início e imediato, ele vê um trono posto no céu. Capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 1. Um trono posto no céu. E quem está sentado sobre o trono? Deus, Jesus. Em Apocalipse, capítulo 5, e agora o versículo de número 5, João vê Jesus como leão. Preste bem atenção. Versículo 6, ele vê Jesus como cordeiro no trono. Espera aí. No versículo de número 5, Jesus é o leão vencedor. E o versículo 6 é um cordeiro morto no trono. Por quê? Porque antes de Jesus ser leão vencedor, primeiro ele foi cordeiro morto. Meu Deus. Então por que que Jesus ele nasce na manjedoura? Para nos trazer o seguinte princípio, o princípio da humildade. Porque Salomão vai dizer em Provérbios que o que precede a honra é o quê? É a humilhação, é a vanglória. Aí depois vem a glória. Espera aí, Jesus nasceu numa manjedoura para nos ensinar o princípio da humildade. E o que aconteceu depois? Apocalipse está escrevendo, ele se assentou no trono. Glória a Deus. Então tem muita gente que já quer começar aqui, no trono. E Jesus está falando, eu fui Deus, eu sou Deus, eu comecei na manjedoura e você já quer começar no trono? Ah, mas David, mas lá em 1 Reis capítulo 17, Elias já começou pregando no palácio. Mas olha depois o que aconteceu. Deus fala, Elias, sai do palácio e agora vai para o deserto de Querite, porque agora você não tem pão e não tem água. E vai ser corvo que vai te alimentar, você vai beber a migalha da água que corre pelo ribeiro de Querite. Glória a Deus. Então é esse o princípio da humildade. Vamos lá. Mensagem, você acha que tem alguma mensagem nos evangelhos que esteja escondida ou que nem todos ainda entendeu essa mensagem? Você tem alguma mensagem que você pegou nos evangelhos ali que às vezes a gente lê assim, opa, peraí, calma aí, o Espírito Santo vem, opa, calma aí, aqui eu quero com você. Você tem alguma mensagem assim, um detalhe? Eu vou citar 2. Pode, fica à vontade, quanto é mais. Vou Aí citar você 2. que tá aí, ó, já vai anotando aí, pega o papel, a caneta, anota aí, porque isso aqui é do céu, é benção. Porque é muito interessante isso aí. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 39. Olha o que o texto vai nos dizer. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Peraí, Jesus saiu do ambiente de culto, sinagoga, e agora entrou no ambiente familiar, na casa de Simão, ou Pedro. E quem estava lá? Sogra de Simão. E Lucas vai dizer que ela estava com muita febre. O texto é muito detalhista, muita febre, um grau superlativo. Os demais evangelistas, como Mateus e Marcos, quando vai narrar essa história, só fala que a sogra de Pedro estava com febre. Isso aqui é muito profundo e é uma verdade escondida entre aspas. E só encontra os tesouros escondidos quem cava. Verdade. Quem cava os evangelhos, quem cava a palavra. E por que Lucas faz questão de mencionar que ela estava com muita febre? Primeiro, Lucas é médico. E foi ele que cuidou de Paulo em suas viagens missionárias quando ele estava debilitado. Segundo ponto, Lucas é historiador. Então ele é minucioso nas suas narrativas, nos seus escritos. E outra coisa, quando Lucas faz questão de mencionar que ela estava com muita febre, Lucas está dizendo muito melhor que os demais evangelistas. Não que eles perderam a essência no seu escrito. Deixou muito claro, o objetivo era outro deles. Só que quando Lucas diz que ela estava com muita febre, o texto quer nos ensinar que Jesus é poderoso para curar enfermidades severas. Glória a Deus. Até as impossíveis pelos homens. Praticamente isso. Lucas 1,37, eu encerro a minha fala. Para Deus, nada é impossível. Isso aí é forte, hein? É forte demais. Anotei na minha aqui já. Vai dar uma mensagem, né? Dá uma mensagem aí, isso aí dá mesmo. E a outra? A outra, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 12, vai nos narrar sobre Maria ungindo os pés ou a cabeça de Jesus. Quando o texto diz que Jesus estava em um jantar em Betânia, lá em João 12, não vai falar o nome do dono da casa. Não vai nos falar. Só que em Marcos capítulo 14 vai falar quem que era o dono da casa, Simão o leproso.
Então, um evangelho complementa o outro. Isso é muito forte. E olha que interessante, isso aqui é mais profundo ainda. Quando o texto diz Simão o leproso, o que está acontecendo aqui? Qual que é a necessidade de escrever Simão o leproso? Poderia escrever só o quê? Simão. É o grande perigo da gente criar nas pessoas tatuagens existenciais. Peraí, se ele fosse leproso, ele poderia estar nesse jantar? Pela lei de Levítico? Nunca. Poderia estar em sociedade? Poderia estar entre as pessoas? Proibido. Deveria estar onde? No leprosário. Então o que está nos ensinando Marcos capítulo 14? Que a gente pode criar um grande perigo do que, David? De criar tatuagens existenciais nas pessoas por causa do seu passado. Ele já havia sido curado há muito tempo, mas as pessoas conheciam ele como Simão o leproso. Às vezes a gente olha para uma pessoa convertida e às vezes até muito tempo, não era aquela prostituta, não era aquele alcoólatra, não é o Eduardo, não é o David, não é o David, o ex-cachaceiro, etc e tal, hipoteticamente, irmãos. Então a gente tem corre esse grande perigo de criar tatuagens existenciais nas pessoas por causa do seu passado. E, infelizmente, Marcos cometeu esse erro no seu escrito, só que não é um erro que anula a essência do Evangelho. Jesus morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre. Falando sobre isso, por que Jesus mandou aquele homem, quando ele cura aquele homem que era coxo, ele manda aquele homem levar o leito, levar a cama? Toma o teu leito e anda. Perfeito, hein? Isso aí dá uma mensagem. Já devia ter deixado lá, né? Isso aí dá uma mensagem boa, hein? Sabe por quê? Porque às vezes Jesus nos cura, nos liberta de certas coisas e a gente acaba carregando aquilo para sempre. Como, por exemplo, às vezes Jesus nos liberta de uma determinada coisa e às vezes a gente carrega aquilo para sempre, nos esquecendo que o que é prioritário é a cura de Cristo. Mas por que o homem levou a sua cama então? Para as pessoas verem que o milagre é acompanhado de sinais. Porque uma coisa, evangelista Eduardo, eu chegar em você e falar, rapaz, e eu nunca te vi na sua vida, pai, Jesus me curou, eu era coxo. Outra coisa é você ver eu com a cama na mão andando. Então o milagre é muito mais forte, muito mais notório, muito mais eficaz. Então é basicamente isso. Uma cicatriz. É basicamente uma cicatriz. Eu tenho isso aí. Eu tenho duas mensagens. Eu ia falar outro negócio aqui, mas não vou falar. Acho que não. Eu tenho duas mensagens assim também bem interessantes. Tem algumas, né? Mas eu tenho duas interessantes. Acho que seria legal pra gente trazer agora. A primeira é que quando Jesus é levantado no Gólgota, o Monte da Caveira, ele é conhecido Monte da Caveira porque quem olhava de longe, ele parece uma caveira, né? E é tão interessante que levanta as 3 cruzes lá em cima. Quem está olhando de fora está vendo a caveira e está vendo 3 cruzes em cima. Só que se você pegar o detalhe da cruz, aqui eu até tenho uma aqui, ó. A cruz, ela é muito semelhante à espada. Então quem olha de longe, quem não podia estar acompanhando a crucificação de Jesus de perto, estava acompanhando de longe, era a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo para quem está longe: eu venci a morte. 3 espadas cravadas na cabeça da caveira. Porque onde você for e tiver um risco de morte, tem sempre um sinalzinho de caveira, que quer dizer que é a morte. Então o monte, a morte, as 3 cruzes, 3 espadas cravadas na cabeça da morte. Aí entra naquela mensagem, aí nós pregadores gostamos de viajar nisso, né? Já entra naquela mensagem que Paulo vai dizer: morte, aonde está o seu agrilhão? Né? Isso é uma mensagem acho que é interessante, gostaria de trazer essa. E a outra é no mesmo período. Aí é uma pergunta. Quando Jesus ele está ali na cruz do madeiro, no madeiro, acho que muitas das vezes a gente lemos essa mensagem, só passa o olho e não percebe. Mas vemos que Jesus ali, ele pede água.
e eles pegam uma esponja, crava na lança e dá vinagre a Jesus. Você tem um ponto de vista para isso ou não? Olha, assim, basicamente, quando Jesus pede água, ali ele está mostrando a sua humanidade. Porque ele era Deus, mas ele era 100% homem. Agora a questão dos homens, ao invés de darem água, darem vinagre, e não se compadecerem do mestre, só revela o que eles eram por dentro. Cada um dá o que tem. Eles dão vinagre. Aí Jesus olha para a mulher samaritana, se você soubesse quem está falando com você. Eu tenho água aí que flui para todo sempre, você não tem mais sede dessa água não. Então Jesus dá o que tem e eles darem o que tem. Mas eu tenho certeza que você tem uma revelação muito forte aí. Você complementou a mensagem. Por quê? É a mesma coisa que eles estivessem dando pouca valia para as palavras de Jesus. Sabe por quê? É a mesma coisa que eles estivessem, vamos colocar assim, não estivessem nem ligando para não falar palavras que não cabem no nosso vocabulário. Eles não estivessem nem ligando para que Jesus falou. O simbolismo dele pegar a esponja com vinagre era a mesma coisa que ele não estivesse nem aí pelo que Jesus falou ou pregou. Sabe por quê? Porque a esponja e o vinagre daquela época não era simplesmente uma esponja e um vinagre. O que uma esponja e um vinagre estava fazendo ali naquele momento? Sabe para que era? É que os romanos daquela época, depois de fazerem as suas necessidades físicas, eles pegavam a esponja e o vinagre e se limpava. Não tinha papel higiênico daquela época. Nossa, interessante. Então é a mesma coisa deles pegaram papel higiênico e passar na boca de Jesus, dizendo: para mim não vale nada. A mesma coisa que não valesse nada. Você acha que eles não teriam água ali? A caminhada, o sol escaldante, você acha que eles não teriam água ali? Você acha que eles não tinham um pouco de água para dar um pouco de água a Jesus? Isso aí é a mesma coisa que eles estivessem não dando valia, não se importando com o que Jesus estivesse falando, né? Sendo que a palavra do Senhor, ela veio para que tenha vida com abundância, curar, transformar, lapidar, né? E aí eles, mesma coisa que eles estivessem dizendo: eu não estou nem aí pelo que você fez. Pode ver que quando Jesus ele se rende, quando Jesus se rende e diz ao Espírito, né? A ti entrega o meu Espírito, porque a morte não podia matar Jesus. É outro detalhe que eu também não vou entrar aqui, porque o convidado é ele, quem está pregando é eu. Não, mas como você tinha me dito, isso aqui é uma conversa. O quem está pregando é ele. Aqui encerro, de verdade. Até porque quando Jesus ele se rende ali ao Espírito, porque a morte não podia matar ele, eles vão dizer o quê? Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então eles vão começar a crer depois que o céu se abre, a terra estremece, acontece um monte de coisa, né? Então é um detalhe muito interessante. Tem até mais, crucificação, a parte de crucificação, a parte do evangelho assim, é uma parte que eu gosto muito, me aprofundei muito sobre isso. Até o detalhe sobre a cruz. Muitos acham que o prego é na palma da mão, não é na palma da mão. Acham que é sobre o peito do pé, não é sobre o peito do pé. Mas tem muitos detalhes aí. É só essa mensagem que eu queria passar referente ao que a gente acha escondido, as pérolas ali escondidas que o Espírito Santo nos dá através da oração. Eu acho que hoje as pessoas elas estão muito mal acostumadas. Elas querem as coisas rápidas, fáceis. Tá aí que nem Maria lá no casamento. Jesus, o vinho acabou. Mas mulher, ainda não é minha hora. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento. E às vezes a gente não está preparado para receber aquilo que a gente está pedindo. Às vezes a bênção ela já está preparada, mas a gente não está preparado para receber. E por isso que Jesus ele disse para aquela mulher: mulher, não é chegada a minha hora. Porque às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, na nossa hora. Às vezes a gente vai pregar, a gente não quer nem estudar a palavra mais. Agora a gente está acostumado com o ChatGPT, que é mais rápido, é mais fácil, é mais prático. E a mensagem de Jesus ela não é rápida, ela não é prática, ela é espiritual e profunda. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é para redarguir,
é para corrigir, é para ensinar. O que o Senhor quer te ensinar? Quando você for ler a palavra, primeiro passo, ora, busca, porque a melhor palavra não é revelada da terra, a melhor palavra ela é revelada do céu para o Senhor, para a sua vida. Amém? Eu queria fazer uma pergunta. Se Jesus ele tivesse pregando as mesmas palavras que ele pregou para aquele povo naquela época, você acha que ele seria mais amado ou mais odiado? Nossa. Com certeza, nos dias de hoje. Eu posso dizer mais? Não só os ímpios, os cristãos. E eu vou dar um exemplo aqui. Tem crente que eu costumo dizer que é crente cristal. Se quebra por qualquer coisa. Nossa. Às vezes o pastor fala uma coisa, o líder fala uma coisa, o pregador fala uma coisa. Ah, tá dando indireta pra mim. Aí se quebra, aí sai da igreja, faz um canal no YouTube, vira desigrejado e fala mal da igreja. Verdade. Então não é só os ímpios. Mas quando a gente olha o cenário atual de ideologias, de marxismo, e de tantas outras coisas contrárias à palavra, com certeza eles iam sentir na pele o prego do madeiro. Com certeza eles iriam sentir muito a mensagem dura de Jesus, porque Jesus, ele era misericordioso, era amoroso demais, mas ele também era duro, dependendo da situação. É o pregador que mais falou sobre o inferno. Pregador é amor, né? Só que é uma verdade com amor. Mas hoje a verdade com amor, as pessoas se doem. Então, infelizmente, ele não seria um profeta bem visto. Como os antigos profetas também não eram. Isso é. Pregar duro é pregar com amor. Né? É que nem eu falo pra Vi. Às vezes ela pergunta assim, mas por que você fala assim? Eu falo assim, Vaz, eu falo assim com você, diferente dos outros. Porque com você eu amo muito mais do que os outros. Com você eu posso falar aberto, nós somos casados. Ou com você eu posso falar aberto, ó, não é assim, assim, assim. Porque eu amo ela. Agora com as outras pessoas a gente tenta buscar de falar duro, mas com meios, que nem você falou, cristal, né? Tem que falar mais delicado. Algumas certas outras palavras mais tranquilas, que senão já é o famoso crente do dói, né? Hoje em dia, nossa, imagina se Jesus estivesse hoje pregando hoje. Rapaz, irmão. Mas ainda sobre isso, eu costumo dizer o seguinte, que os crentes dodói, até os ímpios bem dodói também, a gente tem que entender o seguinte, a igreja não é berçário, você não é bebê e Deus não é babá. E se ele está te ferindo com a sua palavra, não é para te matar, é para te dar vida. Porque em Hebreus 12:6, ele disciplina e corrige e açoita todo filho seu a quem ele ama. Provérbios 3:12 não é diferente. Ele também corrige a todo filho seu a quem ele ama. Então se ele está fazendo isso é porque ele te ama. Então é isso. A tua vara e o teu cajado me consola, Davi vai dizer. Isso é que as pessoas sabem o que acontece, David? As pessoas, elas gostam de ler só um pedaço do trecho do texto. Não pega o texto todo, o contexto, né? Elas gostam só de ler os versículos isolados. Aí diz assim, mas Deus é amor, mas esquece que o restante do versículo vai dizer que Deus também é justiça. Deus Perfeito. É amor, mas Deus é justiça. Perfeito. Né? Então as pessoas, elas são muito, foi dito aqui, gostam de umas coisas muito rápido. As pessoas são muito iFood, muito delivery, né? Que as coisinhas para já, para agora, muito fácil, tudo na mão. E não é assim que funciona, né? Assim, não cava não para você ver, não jejua, não ora não para você ver. Nem tudo que está dando certo, eu vou dizer, nem tudo que está dando certo é porque Deus está abençoando, tá? Então não cava não, não busque, não ore, não jejue não para você ver, não pague o preço não para você ver. David, para as pessoas que estão em casa, se elas fossem começar a estudar a Bíblia hoje, estudar a palavra de Deus hoje, qual é o seu melhor caminho que você dá para elas poderem estudar a palavra de Deus e saírem do raso, assim, irem mais a fundo? Qual é a sua visão? Qual é o ponto? Começa por onde? E segue ali e tal? Qual é o caminho que você acha mais fácil, que fez você alavancar assim como um grande pregador na palavra? Eu vou contar o que aconteceu comigo, né? Como eu tinha dito anteriormente.
na minha conversão verdadeira com Cristo, de 16 para 17 anos, eu comecei pelos evangelhos. Proposta é o tema de hoje, né? Então começa pelos evangelhos. Pode ser Mateus, pode ser Marcos, dependente da ordem. Depois você vai para epístolas de Paulo, as epístolas paulinas, pedrinas, tiaguinas. Depois você vai para Hebreus e deixa Apocalipse por último, pelo amor de Deus. Deixa Apocalipse por último. Aí depois você vai para o Antigo Testamento. E outro conselho aqui, para quem ama a palavra de Deus, compre comentário bíblico. Pelo amor de Deus, compre. Porque o que você não entender vai estar lá no comentário bíblico. Entendeu? E a igreja de Cristo é isso. Um ajudando o outro. Ou seja, não entendeu o texto, a narrativa, pergunta para o evangelista Eduardo. Pergunta para a diaconisa Vitória. Ou seja, pergunta para o seu pastor, seu professor de EBD. Entendeu? Usa a grande ferramenta da internet. Que internet não é só para ficar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Usa ela porque ela é muito boa se saber usar da forma correta. Então você vai se aprofundar. Começa com arroz e feijão, que depois Deus vai dar um mocotó, a tutância aí bem forte. E você vai ficar bem forte na fé, com certeza. Você acha que o Jesus que está sendo pregado nos altares hoje é o mesmo das histórias bíblicas? Na grande maioria não. Porque infelizmente, diaconisa Vitória, a gente hoje tem no nosso meio evangélico algumas igrejas que se denominam igrejas inclusivas. O que é isso? Venha como estás e pode permanecer como estás. Só que o evangelho de Cristo, a propósito é o tema, não é assim que funciona. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Não essas igrejas inclusivas, que eu não vou citar nome aqui por falta de ética, mas esse não é o evangelho de Cristo. É renúncia ao evangelho de Cristo. Tem alguma fala de Jesus que você acha muito polêmica? Essa que eu citei aqui já é um pouco polêmica, essa fala de Jesus. Mas a gente também pode extrair algumas falas de Jesus que pode ser polêmica ou não, dependendo da sua perspectiva. Entendeu? Como, por exemplo, eu gosto do Evangelho de Lucas porque ele vai valorizar o ministério das mulheres. E algumas falas de Jesus nos evangelhos podem ser mal compreendidas desprezando as mulheres, porque você não valorizou o contexto da época e o contexto do texto. Como, por exemplo, Maria está procurando Jesus uma certa feita. Aí ela acha Jesus. Aí pede para os seus discípulos, deixa eu falar com o meu filho. Aí Jesus chega nela e fala assim, que queres comigo, mulher? Que tenho contigo, mulher? Ali Jesus não está sendo grosso, mal educado e nem machista, como alguns pensam, porque pega o texto sem contexto. Ali Jesus basicamente está respondendo como Deus. É só isso. Acabou. E como que eu quebro muitos pensamentos que dizem que os evangelhos e a Bíblia é machista? Leia Lucas. Lucas valoriza de uma forma muito intensa o ministério das mulheres. É só ler o evangelho de Lucas e muito mais do que os demais evangelistas. Então, quando Lucas valoriza o ministério das mulheres, ele está dizendo o seguinte: as mulheres não é mal vistas, as falas de Jesus não são mal vistas. O que está faltando aí é uma interpretação correta do texto. Glória a Deus. Tem um texto que me chama muita atenção, é que João Batista está de um lado batizando o povo e Jesus está do outro. A Bíblia diz que as pessoas elas deixam João Batista para ir atrás de Jesus. O que é que Jesus tinha para as pessoas deixarem João Batista, que era um grande profeta, para irem atrás de Jesus? Essa pergunta foi muito boa. Quando a gente vê o início do ministério de João Batista em Lucas, capítulo 3, versículo 2, como uma voz profética no deserto da Judeia, a gente tem que entender que João Batista é o precursor. O que é um precursor? Ele só está dando início em uma grande obra. Porque o personagem principal dos evangelhos, da Bíblia inteira, dos 66 livros, é Jesus. E o próprio João Batista não é ciumento quando isso acontece. Por quê? Porque em Lucas 3,15,
João Batista deixa muito claro, e também no versículo 16. Esse daí, eu não sou digno nem desatar a sandália dos pés dele. Eu batizo com água, coisa da terra, mas esse cara que está vindo aí é o Cordeiro de Deus que batiza com coisa do alto. O que, João Batista? Com fogo e com juízo e com o Espírito Santo. Então é basicamente isso. João Batista é precursor e o personagem de fato principal, o grande astro da Bíblia é Jesus Cristo. Então eles fizeram certo. Temos uma convidada especial também, queria fazer uma pergunta. A missionária Rosane, que está aqui nos bastidores. Faça a sua pergunta. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta. Quais são os 3 principais fatos do Evangelho? Quais os 3 fatos principais do Evangelho? A gente pode dizer de tantos fatos que os evangelhos têm, os 3 principais fatos é o seguinte: Jesus morreu, ressuscitou e nos deu vida eterna pelo seu sacrifício vicário. Então não tem como enfeitar os evangelhos, porque a mensagem central dos evangelhos é esse. E eu poderia citar outros fatos, mas os 3 principais fatos é esse: a morte, ressurreição e a vida eterna de Cristo. Quero fazer outro também. Qual é o principal objetivo do Evangelho? O principal objetivo do Evangelho, ou dos 4 evangelhos, é apresentar a obra de Cristo, o ministério terreno de Cristo. E não apenas isso, a nossa fé salvífica, a nossa vida eterna, a remissão de pecados. Então é isso, basicamente. Pergunta? Estava dando uma olhada no chat aqui. Então os irmãos dando a saudação. Pedrinho, Rosane, Darlene Santos. Tem uns irmãos aqui dando uns glória aqui. É forte, é desse jeito. Isso aí, fica com a gente aí. Faça a pergunta de vocês aí. Quem tiver aí com o seu celularzinho ligado, já entra lá no nosso Instagram, @Voz do Reino Cast. Já entra lá, segue o nosso Instagram e fica lá por dentro, porque a gente está sempre colocando uma pessoa diferente, um pregador diferente, um apresentador também diferente, sempre para edificar a sua vida, sua casa, sua família. Não tem nada para fazer nesse sábado à noite. No próximo sábado também a gente vai estar aqui às 21 horas. Entra lá no Instagram, procura lá Voz do Reino Podcast, já lá se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa seu like, comenta. Tiver alguma pergunta, manda lá pra gente que a gente vai tentar trazer para vocês, tá bom? Ô David, esses dias eu vi um pregador renomado aí, não convém a gente dizer o nome, ele dizendo que os evangelhos eles se contradiziam na parte que um falava que Jesus estava saindo de Jericó e a mesma mensagem o outro estava falando que Jesus estava entrando em Jericó, né? O que você tem a dizer isso? O evangelho ali mesmo, eles estão se contradizendo? Ou o pregador que não cavou eu vou ser bem claro, ou o pregador que não cavou ali, não estudou, e é pregador renomado, irmão, é bem conhecido aí, né? Por isso que eu não vou nem dizer o nome aí, que senão os irmãos apedrejam lá. O que você tem a dizer sobre isso para os irmãos que estão aí? É muito triste ouvir isso, né? Eu espero essas coisas dos ímpios, não dos que estão entre nós. Mas acontece muito, a gente já tinha dito aqui nos bastidores no início, infelizmente acontece muito, mas é aquilo que eu disse. Nesse contexto aí, tem uma matéria muito importante na teologia que a gente chama de geografia bíblica. Então esse contexto aí é questão de geografia bíblica, entendeu? Mas o problema aí é o seguinte, que acontece muito hoje em dia, é falta de contexto remoto e imediato. E não só isso, a gente tem que analisar o contexto histórico, social, político e religioso. Então a gente tem que pegar os 4 evangelhos, analisá-los profundamente, para a gente chegar numa conclusão plausível, para não cometermos o erro do nosso colega aí. Então é contexto geográfico. Sim, isso até é interessante, porque o texto, ele diz saindo de uma Jericó, entrando em outra. Para quem não sabe, acho que até neste tema,
geografia bíblica, a gente aprende sobre isso, né? Jesus, ele sai da Jericó antiga, que já era abandonada, usada para descanso ali dos mercadores, dos viajantes, né? E está indo em direção à nova Jericó. Então, no caso, existiam duas Jericós, tá bom, meus irmãos? Isso aí depois você pode aprofundar lá, você vai ver que existiam duas Jericós. A antiga, que era abandonada, que o povo usava ali, os mercadores, os viajantes usavam para descansar ali, habitar ali no meio da noite para não ser roubado ou alguma coisa outra do tipo. E no dia seguinte eles viajavam, continuavam o seu caminho. E existia a nova Jericó. Tá bom? Queridos, a hora ela se avança bastante. Queria deixar os meus agradecimentos ao diácono David, que sem êxito nenhum, sem temor nenhum, nem pensou em duas vezes no aceitar o convite. Agradeço de coração, um grande amigo. Você precisar aí de um professor, tá aqui, homem de Deus, conhece muito a Bíblia, sem demagogia nenhuma, sem brincadeira nenhuma. A gente sempre, quando faz umas campanhas, a gente sempre está lá, ele está sempre no nosso cartaz, sempre junto com a gente, sempre acompanhando. Um grande homem de Deus, é filho do pastor Emanuel Barbosa, grande amigo lá. Um grande amigo também. Deus abençoe, pastor, brincadeira, tá? Um grande amigo também, tá? Quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando. Deixa lá seu like, como foi dito, sua curtida. Não vou fatigar os irmãos falar novamente. Passo a minha palavra aos irmãos. Agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Queria agradecer primeiramente a Deus, que Ele é o centro de tudo. Ele é o princípio de tudo. Se nós estamos aqui foi porque o Senhor permitiu, foi porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Agradecer também ao diácono David por essa rica palavra abençoada, que vai ser de grande valia, não só para a minha vida, mas acredito para a vida de quem está ouvindo aí. Agradecer você que tirou uma hora do seu dia para estar aqui com a gente nesse podcast, e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Minhas considerações finais, principalmente o evangelista Eduardo, a sua esposa, a diaconisa Vitória, muito obrigado pelo convite. E todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, um conselho eu queria deixar para todos. Medite nas Escrituras, se aprofunde na palavra, na teologia, mas nunca abandone a sua vida de oração. Por quê? Porque oração e palavra é o grande segredo do crescimento da igreja cristã. É um pássaro, né? O pássaro não voa de uma asa só. Se tiver a palavra só, o pássaro não voa. Se tiver só oração, também o pássaro não voa. Os dois têm que andar junto. Oração e palavra, aí você voa e voa longe. Deus abençoe. Entra lá, comenta, compartilhe, curte. Para você não vale nada, mas para a gente tem grande valia. Tá bom? Agradeço a Deus por mais um dia. Deus abençoe e muito obrigado.